Olá para você, seja bem-vindo mais uma vez ao Conexão Rural GM Pasto e a gente começa o programa de hoje com muita alegria, de estar com você mais uma vez. E a gente sempre lembra, e não custa lembrar, né, Tainara? É isso mesmo. Olha, o pasto é o principal produto que nós temos para a produção agropecuária, ou seja, é o principal alimento do gado. E a gente vai trazer para você muitas informações sobre a importância de um pasto bem cuidado, bem manejado, mas infelizmente ainda existe um alto índice de áreas de pastagens degradadas que estão ou em algum processo ou já num nível avançado de degradação, baixando os níveis produtivos. Só que a gente tem boa notícia também. Nós podemos ajudá-lo a melhorar essa situação. É isso mesmo, Éder. No programa de hoje, inclusive, a gente vai falar sobre esse assunto, para você ter aí um capim, uma pastagem bem estabelecida, adotando aí algumas boas práticas no plantio aí da sua semente forrageira. Quem vai estar com a gente para falar sobre este assunto é o engenheiro agrônomo e também o gerente comercial, Daniel Diraimo, que vai trazer informações também sobre o mercado de sementes forrageiras, porque afinal o momento está delicado. Ele vai dizer para a gente se vai faltar semente, se não vai, como que estão os processos para esse ano. Claro, que impacta financeiramente dentro da fazenda, né? As condições de sementes de pastagens disponíveis impactam diretamente aí na gestão da sua propriedade, do seu negócio, tá certo? Olha, você vai conferir ainda o que os produtores rurais de todo o Brasil têm feito para conquistar uma boa formação de pastagem. Tem também a VDTEC nesse processo que vem ajudando e muito. É isso aí, você já pode então acompanhar a gente aqui através também do WhatsApp, aponta aí a câmera do seu celular, através do QR Code que aparece aqui na tela. Você pode mandar a sua pergunta, suas dúvidas para o nosso WhatsApp ou também fazer a sua cotação com a nossa força de vendas aqui, né, Éder? E também tem os contatos, não é mesmo? Com certeza. Contatos no vídeo para você, pode ligar para a gente a qualquer momento, anote aí os nossos telefones, 67-3389-6700, telefone fixo que recebe também mensagens via WhatsApp. Tem o nosso telefone celular, 67-998-929861, e o 0800 647 0050. É isso aí, acompanha a gente que o programa só está começando. E para a gente começar o programa, a gente já traz a história do pecuarista Altair Bernardes, da Fazenda Veredas, aqui de Dois Irmãos do Buriti, no Mato Grosso do Sul. E lá ele teve que superar muitos desafios, E para conquistar aí um bom estabelecimento da forrageira, claro, ele contou com o apoio da Germi Pasto e também a colha certa do capim, para a condição do solo que encontrava lá na fazenda dele. E ele conta pra gente como que foi feito o trabalho e a gente acompanha os resultados na fazenda do Altair, olha só. Eu sou o Altair Bernardo, nós estamos aqui na propriedade da Agropecuária Veredas, localizada no município de Dois Irmãos do Buriti, especificamente no distrito de Palmeiras, Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com o sistema de cria, e depois nós vamos passar a um sistema de semi-confinamento, porque nós deixamos essa fazenda com a estrutura de rotacionamento, através de uma linha de piquetes, que tudo inclua dentro do processo de produção para semi-confinamento. O primeiro desafio na propriedade foi a questão do solo, entendeu? Pela precariedade, entendeu? Da situação que estava quando nós encontramos. Aí nós fomos, obviamente, buscar alguns técnicos junto à Germi Pasto, quando nós conhecemos as pessoas. Foi quando foi feito o primeiro contato com a empresa e começamos a rodar a fazenda e ver qual é a situação que seria melhor para fazer a infraestrutura da fazenda. Então nós começamos com uma análise de solo. Da análise de solo nós fomos buscar a correção desse solo, E essa correção nós viemos a encontro, ver qual era a melhor semente para que nós encontrasse aí a performance melhor para atender essa cultura que nós queríamos ter dentro da fazenda. Encontramos o capim ideal, que seria o Charaés MG5, chamado MG5 Charaés. Foi uma semente Select, A Select incrustada com 75% de VC. É ela que realmente trouxe esse resultado aí, bastante satisfatório, que nós
tivemos dentro da propriedade. Quanto maior o VC dela, maior a sua produtividade. Você vai ter a maior eficácia na germinação dessa semente. Por isso que faz uma vedação muito melhor na hora da produção dela. Hoje nós temos a base principal, entendeu? Que é, obviamente, a pastagem. Hoje nós somos um cliente satisfeito através da Germipasto, no sentido de a gente estar fazendo essa parceria ao longo já de 5 anos dentro da propriedade, né? Onde nós temos toda a assistência técnica da Germipasto, onde eles trazem junto com a gente a performance, entendeu? Surpreendente do que hoje nós temos em satisfação. Legal, de volta então, e a gente vai seguindo aqui com o Conexão Rural Germipasto, conosco o Daniel Diraime, que é nosso gerente de vendas. Hoje a gente vai falar sobre a importância de o produtor estabelecer um protocolo de cuidados com a pastagem, desde o plantio, né, o manejo durante o uso e também a formação da pastagem. É muito importante o produtor estar atento a isso, viu? Setembro, algumas regiões já iniciam o plantio, né, de sementes forrageiras, e para que você tenha sucesso na formação da sua pastagem, é importante que você fique conosco e acompanhe as informações com o nosso gerente de vendas, Daniel Diraime. Tudo bem? Olá, Éder, olá a todos. Exatamente, está chegando o momento. Além de uma boa semente, Éder, o que é importante o produtor ter para ter uma boa pastagem, para formar bem essa pastagem? Quanto tempo ele vai poder utilizar essa pastagem? Então são dúvidas, né, questionamentos, e para que ele consiga de fato formar bem uma pastagem, não é de forma imediata. Tem todo um planejamento, tem todo um trabalho dentro da propriedade para chegar nesse ponto. Se vai utilizar algum tipo de fertilizante, alguma correção ou não, fazer a parte de conservação ambiental através de curva de nível, terraço. Então não é tão simples, né? A aquisição dos insumos, como manejar os animais, que momento vender os animais, que momento comprar novamente, tudo isso aí é importante. Daniel, deixa eu pegar como exemplo a matéria que nós vimos anteriormente do Altair Bernardes, aqui de Mato Grosso do Sul, onde ele conta um pouco da história dele, das dificuldades que ele teve, e desafios, né? Não dificuldades, mas os desafios que ele teve, que ele encontrou na fazenda, mas ele tomou decisões rápidas e assertivas quando ele buscou o apoio da Germipasto, né? A gente viu ali que as condições de solo dele não eram ideais, as cultivares para adaptar as condições dele também foram de maneira que foram direcionadas para isso. E muitas vezes o produtor ele tem que fazer essa análise da situação onde ele está, como ele está e o que deve fazer, né, Daniel? Exatamente. O que ele quer produzir, em que situação ele está, em que região do Brasil, em termos de clima, em termos de algumas pragas que podem ter lá. O que ele quer daqui 3, 4, 5 anos para aquela área. Ele pode, de repente, numa área de média, baixa fertilidade, ele pode usar uma cultivar com maior potencial produtivo e recuperar a fertilidade ao longo do tempo. No Brasil, o uso médio é em torno de 6 a 8 anos, as pastagens são renovadas, são reformadas, porém nós estamos tratando de um capim que ele é perene, não deveria ou não poderia não ser reformado. Mas há situações onde o produtor busca trocar a cultivar por algum problema relacionado à perda de produtividade, mas também tem situações onde o produtor está aumentando a produtividade, ele busca cultivares, materiais que podem potencializar ainda mais a produção naquela área. Então é muito importante entender esse ponto. Entendido isso, sabendo quais os passos ou o que ser feito, o produtor então deve fazer com que isso aconteça dentro da propriedade, ou seja, um bom preparo do solo, calagem se necessário, adição dos fertilizantes conforme é feito o preparo desse solo. Esse preparo também, de acordo com o tipo, se é uma área de reforma um pouco mais pesada ou menos, as plantas invasoras que ele tem nessa propriedade, então escalonar o preparo para estar eliminando esse banco de sementes, para que quando chegar o momento ideal, o que é o momento ideal? Quando tem temperatura e umidade. Então são dois fatores muito importantes. Aliado a isso, a área pronta em termos de sem resto de cultura, bem preparada, destorrada, para receber a semente, ou um plantio em linha,
ou um plantio a lanço com uma boa incorporação, para que as sementes tenham condição de receber calor e umidade e germinar de forma uniforme, para evitar problema de má formação ou faltar água e acabar perdendo essa formação. O que é muito comum, muitas vezes, é o produtor buscar ganhar tempo, né? Principalmente antecipando o processo de plantio em algumas regiões. A gente tem bem definida, a região sul do Brasil ainda tem umidade muitas vezes, porém as temperaturas não são adequadas e isso favorece negativamente a germinação, impede, né? A emergência ela é muito lenta ou às vezes até não ocorre. E no Brasil Central, o inverso, nós temos temperatura, porém não tem umidade. Então, às vezes o produtor tenta antecipar por tamanho de área, e aí pode acontecer de, por conta da falta de água, ou seja, a área muito seca, entrar no processo de germinação de emergência e a planta não avançar, parar por ali e acabar perdendo essa formação. Porém, óbvio que em algumas situações, por exemplo, áreas mais baixas, onde tem acúmulo de água, onde quando começar a chover, dificilmente o produtor vai conseguir mecanizar, ele obrigatoriamente precisa, de fato, antecipar o plantio. Mas então ele tem que realmente tentar minimizar os riscos. Para isso, boa formação de pastagem, bom preparo do solo, utilizar semente de qualidade, analisar a semente ao receber essa semente na propriedade. Então, receber a semente o mais próximo possível do momento do plantio, né? Nós estamos tratando de um ser vivo, então qualquer condição adversa, alta temperatura, alta umidade por longo período, pode prejudicar a qualidade da semente. Então, receber o mais próximo possível do momento do plantio, fazer a análise dessa semente para saber em que condição ela está. Diante dessas informações, a boa regulagem do equipamento que vai fazer a distribuição da semente, plantar com condição de umidade e temperatura ideal e fazer uma boa incorporação. Dessa forma, minimiza e muito os riscos ou problemas de formação de pastagem. Como eu falei, a média é em torno de 8 anos que o produtor utiliza uma pastagem no Brasil. Um erro ou às vezes uma tomada de decisão, às vezes de 15 dias, aguardar uma chuva, o produtor vai sofrer por 8 anos, ou até mais, ou às vezes ele vai precisar reformar aquela área num tempo menor porque não ficou tão bem formado. Então, são detalhes, às vezes, que o produtor de custo zero, que a gente fala, e que às vezes o produtor acaba não se atentando ou não dando o devido valor e muitas vezes acaba se frustrando. Então, perder tempo, perder um ano, ter novamente um custo da reforma ou do plantio. Então é muito importante o produtor estar atento a esses pontos e mais do que isso, escolher bem a semente, escolher muito bem a empresa, entrar em contato com a nossa equipe, definir então, de acordo com o sistema de produção, a melhor cultivar para aquela situação, para aquele talhão, diante da melhor cultivar, a melhor apresentação, diante do sistema de produção que ele tem, dos equipamentos que ele tem na propriedade, a recomendação ideal para aquela situação em relação à quantidade por hectare e, melhor do que isso, fazer um bom negócio. Entrar em contato, garantir a semente que vai fazer a diferença e garantir as melhores condições comerciais. Então, entre em contato com a nossa equipe e com certeza faça um bom negócio e garanta a semente que vai fazer diferença aí na sua propriedade para essa próxima safra. Bacana. Bom, mito ou verdade? É preciso esperar o pasto sementear para realizar o primeiro pastejo? Qual é a vantagem do pasto adubado? A adubação fosfatada pode ser feita em pasto alto? Ainda, né? Nós temos outras dúvidas de produtores rurais. Pasto deve ser tratado como lavoura? A gente vai responder isso depois do intervalo comercial. Daniel Diraino continua conosco, a gente dá uma pausa agora na entrevista. Já já a gente volta com o Daniel. Não tem intervalo não, na verdade agora nós temos o Germe Pasto ao seu alcance. A Tainara Andrade vai trazer para a gente as informações da nossa força de vendas espalhada por todo o Brasil, não é, Thay? É isso mesmo, Éder. Aproveitando o que o Daniel falou aí, né? Sempre importante o produtor estar munido de informações e ter aí gente para poder passar as melhores orientações. No Maranhão, o Ricardo Tavares, da Aliança Agropecuária Soluções, né, parceiro nosso lá na região, ele compartilha para a gente como as sementes de alto padrão da Germe Pasto trouxeram aí excelentes resultados lá na Fazenda Planalto, em Buriticupu. E a gente acompanha os resultados agora.
Olá, amigo produtor. Meu nome é Ricardo Tavares, da Aliança Soluções Agropecuárias de Santa Inês, Maranhão. Nós somos representantes e distribuidores da Germipasto para todo o estado. Hoje nós estamos aqui na cidade de Buriticupu, Maranhão, Fazenda Planalto, do nosso parceiro Miguel Barbosa. Estamos aqui numa pastagem que foi implementada há 2 anos atrás, com o capim BRS Zuri. Ele procurava uma alternativa de um capim com a alta rebrota e alta produtividade de massa. E daí nós o indicamos a cultivar Zuri, que além dessas características apresenta também uma maior qualidade de forragem, tendo uma melhor relação folha-caule, oferecendo assim um material de maior qualidade que vai afetar diretamente no desempenho dos seus animais. Você que quer conhecer esta e outras soluções, entre em contato conosco pelo telefone 098 98280 5555. Muito bem, agora sim nós vamos para o intervalo comercial, depois que você viu aí a nossa força de vendas lá no Maranhão. Um abração para o Ricardo Tavares, da Aliança Agropecuária Soluções. Bom, a gente vai para o intervalo, depois do intervalo, Daniel volta conosco, a gente continua nesse bate-papo, uma maneira que a gente tem para contribuir através da informação ou das informações para que você tome decisões assertivas. Pasto é uma cultura, é uma lavoura? E tem outras dúvidas que a gente vai trazer para você as respostas depois do intervalo comercial, tá certo? Fica ligado aí, voltamos em instantes. Para mim, uma semente de boa qualidade é aquela semente que a gente pode confiar, tanto na logística, na entrega, ela chega no prazo, tanto na germinação, a gente não tem perda, né? Eu hoje estou muito satisfeito. Aqui eu não tenho o que reclamar. Sempre o que eu precisei, a semente entregou. Da situação que a gente está vivendo hoje, a pecuária cada dia ficando mais apertada, a agricultura ganhando espaço, nos preços do jeito que estão, o custo altíssimo dos insumos, tem que inovar, tem que ter tecnologia para viabilizar o negócio, senão sai do mercado. É uma das empresas top, muito boa, a gente tem resultado positivo, atendimento bom, o relacionamento com os meninos é muito bom, nunca nós tivemos problema com semente aqui. A questão da logística boa, pós-venda excelente, só tem a agradecer, né, os meninos. O que fez com que nós adquiríssemos o produto da Germipasto? A qualidade, né? A qualidade da semente, porque você comprar um produto simplesmente pelo preço não é uma maneira muito assertiva de você fazer um negócio. Você precisa comprar um produto de qualidade e saber que o produto, que a sua semente vai chegar com pureza, né? Livre de impurezas, né? Uma semente que você vai plantar e não vai nascer outras coisas junto. Então, você sabe que é qualidade acima de tudo. E você compra uma semente que você sabe que é realmente semente. O nível de satisfação é total, né? Porque eu sei que eu estou comprando uma semente de qualidade, um produto que é já consolidado no mercado, né? Eu conheço a Germipasto já de bastante tempo, né? Sei já como é o trabalho da empresa, e quando você já tem uma empresa que é referência e que
oferece tudo isso para você, a segurança de você fazer um negócio é muito grande. A solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germipasto. A VDTEC é uma semeadora elétrica específica para sementes forrageiras. Oferece a melhor distribuição de sementes do mercado. Fácil regulagem. É versátil e econômica. A solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germipasto. 25 anos ao lado do homem do campo. Muito bem, estamos de volta aqui com Conexão Rural e hoje falando sobre boas práticas, né, para o plantio da sua semente forrageira, né, como você usar o pasto aí de uma forma mais eficiente e também falando sobre o mercado da forrageira. Será que vai faltar semente? Daqui a pouquinho o Éder e o Daniel voltam com esse bate-papo bacana e eu aproveito para convidar você a entrar em contato com a nossa força de vendas através do 67 3389, 6389-6700 e o 67 998929861 e o 0800 647 0050. Éder, a gente está falando hoje sobre esse bate-papo bastante importante e a gente quer saber, né, por que o pasto precisa ser considerado e visto, né, como uma lavoura? Olha, a pergunta é bastante oportuna, ainda mais quando nós temos um cenário como é o Brasil produtivo, né, tanto da agricultura quanto da pecuária, em especial a pecuária brasileira, que o gado depende do pasto, né, para o seu desenvolvimento no ganho de peso. E é a forma mais barata também de manter o animal no protocolo nutricional. 80% do gasto com os animais, 80% é oriundo da nutrição, não é, Daniel? Realmente é a parte mais pesada, é a parte mais cara. E, historicamente, o Brasil já passou por aquele período de extrativismo, de abrir uma nova área, né, de colocar um capim e ele, né, por conta de ser uma área nova, ele produzir muito bem. Então hoje a pecuária ainda tem algumas áreas de abertura, mas o maior volume é em cima de área de reforma de pastagem, áreas já antigas, 20, 30, 40 anos de pecuária. E de fato o produtor precisa mudar e vem mudando e cada vez mais, por várias, e principalmente a necessidade de produzir mais, e esse modelo extrativista ele não fecha a conta, porque a produtividade dos animais é muito baixa, então o tempo de abate também, a qualidade de carne, é uma série de fatores que a conta acaba não fechando. E aí o produtor precisa mudar a forma de conduzir a pastagem. Porém, muitas vezes parece que é algo surreal, muito complexo, muito difícil, e na verdade não é, são ajustes, né, na grande maioria custo zero. É óbvio que para você atingir um nível de produtividade você consegue, com alguns ajustes, aumentar e muito. Porém, para aumentar ainda mais, aí sim vai precisar de mais tecnologia, de mais controle, de melhor mão de obra, de investimento em fertilidade. Porém, tem coisas, manejos muito simples dentro da propriedade, que o produtor, fazendo isso, ajustando isso, ele aumenta e muito a capacidade de suporte, o tempo de uso dessa pastagem, a qualidade de pastagem que ele entrega para os animais, e isso vai refletir em maior produtividade no momento e, consequentemente, a durabilidade dessa pastagem. Vai melhorar em muito o sistema. E passa, no nosso caso,
pela escolha da cultivar, pela escolha do capim de acordo com a necessidade do produtor, de acordo com o sistema que ele tem, de acordo com a região, e muitas vezes isso é negligenciado. Ele está usando determinado capim porque ele ouviu falar, porque o vizinho usou, ou fulano lá tem usado capim e tal, então eu vou usar também. Então isso acaba trazendo prejuízo, né? Nos últimos anos mudou-se muito, melhorou muito, cada vez mais o produtor tem investido isso, buscado tecnologia e, como você falou, cada vez mais vai ter que ser tratado como cultura mesmo, como uma lavoura, para poder fornecer, né? Como você falou, 80% é em torno disso o custo de nutrição, então, e nós temos que aproveitar assim, o tamanho de área que nós temos e o clima favorável. Então é fazer esse manejo adequado para extrair o máximo, né, o que nós temos de positivo: terra, sol, né, temperatura abundante, água, e aproveitar essas forrageiras. É verdade. O produtor tem que aproveitar o potencial máximo da sua pastagem. A gente tem que lembrar que pastagem também é um ser vivo. E como qualquer ser vivo, precisa de cuidados, como por exemplo, de nutrição. A planta também precisa de nutrição, embora ela seja a nutrição do gado, mas ela precisa de recompor, né, no solo o fosfato, recompor adubação, de modo geral, né, Daniel? Sim, como você falou, ela é a nutrição do animal. Se não tem nada para ela, o que ela vai entregar para o animal? Essa é a linha. E também é o seguinte, a planta sem nutrientes, sem condição, a vida, o tempo que ela vai ficar ali vai ser menor. Então, como eu disse, a média hoje no Brasil é em torno de 8 anos a reforma, por vários motivos. E o principal é porque a planta, a pastagem está degradada. Por que ela está degradada? Ou porque não repôs nutriente, ou porque alguma praga entrou e acabou danificando, ou porque tinha capacidade para 10 animais, trabalhou com 12, com 13, com 15. Faltou manutenção, é isso? Faltou manutenção, aumentou demais a pressão de pastejo. Trabalhar com a quantidade de animais por hectare, com 10 animais ou com 15, não é. O custo é o mesmo, né? Está muito mais ligado à gestão, a entender como o pasto funciona, a fisiologia da pastagem, e aí para isso fazer uma análise de solo, saber o que ele tem na pastagem, que capim ele está utilizando, que categoria animal ele vai utilizar, fazer cálculos, né, de capacidade de suporte. E mais do que isso, Éder, visualmente, o produtor, o peão, o pessoal que está acostumado no dia a dia na lida da fazenda consegue avaliar se o pasto está sofrendo ou não. E junto com isso, né, aí você tem os outros fatores, clima, tem o fator mercado. Então o produtor precisa realmente tratar a fazenda como uma empresa, a pastagem como uma cultura, porque diante dessas tomadas de decisão ele pode prejudicar a pastagem, consequentemente ele vai prejudicar o rebanho. Se o capim não está bom, por exemplo, não está produzindo bem, é óbvio que o resultado do rebanho também não vai ser interessante. Então, passa por tudo isso aí, mas a base é a escolha correta, entender de fertilidade, fazer análise de solo para saber o que precisa ser feito. Nós não estamos falando aqui em adubação para soja, para milho, para as grandes culturas. Nós estamos falando o mínimo para a pastagem se desenvolver e bem, e ainda entregar forragem de qualidade para os animais o ano todo. Não adianta somente no período das águas, quando naturalmente elas vão produzir bem, ou também no início, nos primeiros 2, 3 anos, quando o capim é implantado, que ele produz muito bem. A ideia é que a gente tenha essa pastagem produzindo ao longo de vários anos, o ano todo, entregando qualidade, e para isso precisa fazer esses ajustes. Mas é possível e funciona. Com certeza. Bom, antes da Thay trazer para a gente aqui informações de mais uma fazenda que utiliza as nossas tecnologias, eu quero só fazer um comentário aqui para que a gente entenda a importância da formação da pastagem. Tudo que a gente está falando e pensando é numa pastagem formada que a gente vai garantir a longevidade. Lembrando que tudo começa na formação da pastagem. Desde o começo, a preocupação do produtor em formar a pastagem tem que ser muito grande. E aí nós recomendamos o quê? Uma atenção especial para a distribuição, para a incorporação das sementes forrageiras, né? E a gente também destaca para você os equipamentos que você vai utilizar. E nós recomendamos a VDTech. Exatamente. Isso aí que você falou é fundamental, Éder. Ter semente de qualidade, um bom preparo, semente de qualidade,
E aí a quantidade de semente, então, por área, por hectare, e a VDTech vem justamente para resolver isso aí. Fazer uma boa distribuição no momento certo e já a incorporação de forma simultânea para garantir a instalação ideal da pastagem. E com muita economia, Exatamente. né, Daniel? Legal. Thay Andrade, você vai agora trazer para a gente informações de uma fazenda que é referência lá no Maranhão, é isso? Isso mesmo, Éder. Falando nessa parte, né, do processo de boas práticas, né, a distribuição, lá na Fazenda Santa Maria, eles utilizaram a VDTech e, olha, encontraram muitas vantagens. E a gente acompanha, então, essa história, olha só. Hoje nós estamos aqui na Fazenda Santa Maria, do proprietário Fernando Penha. Quem toca o projeto de pecuária hoje da família é o filho dele, Luciano Penha, nosso cliente e amigo. Nós podemos dizer que eles são clientes satisfeitos. Anteriormente trabalhavam com formação de pasto, jogando 20, 25 quilos por hectare. Hoje nós trabalhamos, graças à VDTech Multi, ele acreditou no nosso trabalho, nós fizemos o desafio e deu-se início a duas safras atrás, passadas, a gente começou a trabalhar com a VDTech Multi e desafiamos ele a jogar 10 quilos por hectare. Então hoje aqui na fazenda nós temos ótimos resultados e eles estão muito satisfeitos com o trabalho, o resultado apresentado. Luciano Penha é uma geração que vem do meu pai, Fernando Penha, que começou aqui nossa vida na pecuária de 1994, vindo de uma família pobre de São Luís, e batalhou bastante, conseguiu construir seu patrimônio, de muito serviço, muito trabalho. E é isso, hoje nós estamos aqui no município de Olho das Cunhães, no meio do Maranhão, do filé do Maranhão, posso bem dizer, e tentando colocar para frente. Em 2013 eu vim morar no interior, me formei em administração, vim morar no interior e estou tentando colocar para frente o que meu pai construiu. Hoje nós fazemos o ciclo completo, cria, recria e engorda. Nós temos uma fazenda de vaca, aí fazemos a recria aqui e a engorda na outra fazenda. São três mudanças o ano todo. O MG5 eu já acompanhava bastante, já tinha muito parte de MG5 aqui, já conheço bastante. Agora o Zuri foi um divisor de águas para mim, que eu não conhecia, me ofereceram, não acreditei muito no capim, plantei, gostei, já comprei até mais da conta do que era para ter comprado. Com o trabalho da Aliança, com o trabalho da gente aqui na fazenda, com a Semente Select, o cliente pôde perceber grandes resultados. A gente trabalha com a Semente Select, uma semente de alto valor cultural. Só com ela a gente consegue trabalhar regulando na máquina 8, 10, 12 quilos por hectare, dependendo da variedade. Então, graças à Semente Select, nós temos esses grandes resultados e um ótimo custo-benefício. Gostei bastante, uma plantadora precisa, que a gente regula 10 kg por hectare e cai 10 kg por hectare, porque eu fiz o teste, calculei tudo certinho, bateu, e a VDTech hoje, para mim, estou até fechando negócio com eles nenhuma, e gostei bastante. Antes nós jogávamos 20 kg por hectare, mais um pouco, acho que até 25 kg por hectare, e eles vieram com a proposta de jogar 10 kg por hectare. Conversei com meu pai, ele não acreditou, fiz o trabalho de 10 kg por hectare e foi um excelente resultado. Hoje eu recomendo, e comigo hoje é até um tirador de dúvida. Quando eu tenho uma dúvida, eu ligo para o Ricardo ou para o Álvaro, perguntar como é que eu estou fazendo, se está certo, se está errado, que eles conhecem mais do que eu, que estão no meio. E eu recomendo novamente a Aliança. Maravilha, é bom a gente ver clientes da Germipasto que estão tendo resultados, como a gente viu aí lá no Maranhão, Nordeste brasileiro. Bom, Daniel, sobre plantio, a gente recebe dos nossos clientes algumas dúvidas sobre o plantio.
Porque muitas vezes a gente vê que o cliente comprou semente em outro lugar, de origem duvidosa, e liga assim, olha a semente que não nasceu. Né? E aí, claro, tem variáveis sobre o porquê a semente não germinou, né, Daniel? Sim, são inúmeras. A própria qualidade da semente, a forma como ela foi incorporada ao solo, se foi, o momento do plantio, em que condições ela ficou, tudo isso aí influencia. Mas como nós vimos na matéria, era muito comum o produtor não acreditar realmente na tecnologia, num produto de melhor qualidade. Principalmente no quesito quantidade de sementes, né? Nós vimos ali, Luciano falando abertamente que era acostumado a jogar uma quantidade e passou a jogar metade. E por que a formação foi tão boa ou melhor, enfim? Porque tem tecnologia, tem qualidade, tem semente, tem todo um trabalho por trás. Então o produtor, ele faz um bom preparo, ele repõe os nutrientes, ele planta no momento ideal, ele usa uma semeadora de boa qualidade, bem regulado, no momento adequado. Se ele usar uma semente de má qualidade ou com algum problema, tudo por água abaixo, não vai resolver o problema. Mas se ele entrar no momento errado, por exemplo, ele precisa antecipar o plantio de uma área, mesmo sabendo do risco que ele corre, e ele usa uma semente de boa qualidade, ainda corre o risco de formar bem, porque se der uma chuva, se der a condição, essa semente boa vai salvar o que não estava adequado. Então é muito importante, e essa diferença muitas vezes de custo que o produtor encontra no mercado é muito pequena, de um produto de boa qualidade para um produto ruim, e em relação ao volume total, ao custo total da formação. E outra, ele vai usar pelo menos 5, 6, 8, 10 anos. Qual é o real investimento a mais que ele está fazendo num produto de boa qualidade? E mais do que isso, ele viu o resultado já no primeiro ano, entregou mais para ele. Então é muito importante o produtor estar atento, entender que produto ele está utilizando, saber. Hoje nós conseguimos, como exemplo aqui numa semente select, uma semente de alta qualidade, de alta pureza, o produtor consegue saber a quantidade de semente que ele está colocando por metro quadrado. Ou seja, se é uma quantidade ideal ou não. Qual a quantidade de plantas, de um braquiarão, por exemplo, que o produtor precisa por metro? Ele sabe, ele consegue entender 10, 12 plantas adultas por metro quadrado é suficiente. Então, para que eu tenha 10, 12 plantas por metro quadrado adultas, quantas sementes eu preciso colocar? Então esse é o tipo de pergunta que o produtor tem que fazer. E outra, mais do que isso, eu vou colocar então 30 sementes por metro quadrado, para que eu tenha 30% de plantas finais, porque vai germinar 60%, 50%, algumas pragas vão comer, nem todas vão ter condição de boa emergência, mas isso é suficiente? Essa semente que eu estou colocando realmente tem essa qualidade? Então esse é o tipo de questionamento que o produtor tem que fazer para realmente saber se o que ele está colocando na área realmente vai trazer o resultado que ele precisa. Não olhar, eu trabalho com 20 quilos de semente. Que semente é essa? O que tem aí, né? Mas eu coloco bastante semente porque eu quero garantir a boa formação. Ok. Aí nós estamos falando em cultivares, por exemplo, em pureza de semente, que trabalha-se com 5 quilos por hectare e às vezes forma melhor do que uma semente com 20 quilos. Então, o valor cultural, a pureza da semente, o tipo de semente que está sendo utilizado é determinante para o resultado. E o custo final por hectare de uma semente de boa qualidade, ela é menor ainda do que a semente comum comercializada no mercado e leva toda essa tecnologia. Mais do que isso, leva garantia, leva resultado para o produtor. E muitas vezes o produtor, como a gente viu na matéria, esbarra na questão de distribuição. Eu não consigo distribuir, eu não tenho equipamento, eu não tenho equipe para conseguir regular 10, 12 quilos por hectare, 8 quilos por hectare. Aí, como você falou no bloco anterior, a VDTech resolve isso. O produtor consegue fazer a regulagem, o que ele regular é o que vai distribuir, e além disso, além da garantia da boa distribuição, de quantidade por hectare, ela vai ter uma boa distribuição na área que ela vai estar distribuindo, e ainda permite ao produtor fazer a semeadura e a incorporação na mesma operação. Além de ganhar tempo, porque ele faz uma operação só, ele ganha o custo de uma outra operação, o custo do diesel, o custo da mão de obra, desse trator trabalhando a mais. Então, isso é tecnologia. E a gente fala muito aqui no programa,
100, 150 hectares, ele pagou a máquina. É um investimento que se retorna muito rápido. O investimento que ele colocou em dinheiro, mas e o resultado da formação dessa área? Quanto a mais essa área, aquilo que nós falamos, para essa pastagem durar 8, 10 anos, ela precisa iniciar bem formada, ela precisa começar bem. Então, caso ele tenha algum problema ali, a reforma está por acontecer novamente. Além do manejo, né, ao longo do desenvolvimento da pastagem, a taxa de lotação é importante, o que você vai colocar, a categoria animal é importante, a adubação de correção, como já falamos, a escolha da semente logo no começo, ou seja, são vários fatores que você precisa ter critérios para você ter um pasto de boa qualidade e um pasto perene, um pasto longevo. Exatamente. E são fatores, como a gente já falou, muitas vezes simples e de custo muito baixo ou às vezes sem custo, que determinam esse resultado. Só informação tem. Só informação, né? Informação ajuda muito o produtor, né, a ter um pasto de boa qualidade. E esse é o objetivo do programa, tá certo? A gente, mais uma vez, reforça para você. Se tiver alguma dúvida, alguma necessidade, quiser conversar conosco, e isso é muito comum e a gente está aberto para isso, para receber a sua ligação, para te ajudar a escolher a semente forrageira correta, analisando, né, o seu solo com você faz a análise, manda para a gente, analisando a sua região aí, como é que é o índice pluviométrico da sua região, o tipo de solo, o tipo de manejo que você faz. Só um pouquinho, porque o produtor tem tantos outros fatores, né? Clima, mercado, uma série de coisas que influenciam. Então essa parte que ele consegue dominar, que é a pastagem, que é entender, ele tem por obrigação fazer funcionar, porque o resto, clima não tem como dominar. Não está na mão dele, mercado não está na mão dele. Porém, esses fatores, e muitas vezes ele negligencia por não saber. Onde que eu posso buscar essa informação? Então aqui ele consegue essa informação e nós vamos ter o maior prazer em orientá-lo da melhor forma ou indicar para algum órgão de pesquisa que ele consiga ter essa informação valiosa e resolver o problema dentro da fazenda. Com certeza, Daniel. A gente sempre recebe aqui, inclusive, alguns questionamentos sobre consórcio de forrageiras. E a Thay Andrade tem pra gente essa informação, não é, Thay? É isso mesmo, né? A gente sabe que apesar de não ser uma prática, né, muito comum, dependendo da situação ali da fazenda, acaba sendo a melhor alternativa, como foi o caso da fazenda Maracajá, também no Maranhão, né? Lá o Igor Bandeira, ele encontrou a solução do consórcio com o Massai e Laneiro para resolver um probleminha que ele tinha lá na propriedade. Vamos conferir então a história do Igor Bandeira. Confira. Hoje nós estamos aqui com o Igor, a gente está avaliando os resultados da safra 2021 de plantio de forrageira. E aí a gente vai bater um papo hoje para conversar como é que se iniciou essa parceria, o que é que ele tem achado dos resultados que a gente vem colhendo. Então, e o que é que você tem avaliado do trabalho da Aliança, da Germe Pasto? Ricardo, aqui eu estou muito satisfeito, né? No começo sempre tem aquele receio, né? O começo de tudo é muito difícil, mas hoje, vendo esse resultado desse pasto, desse plantio aí, e primeiramente eu tenho que agradecer a Deus, e segundo a essa assessoria, a Aliança, para a Germe Pasto, eu estou satisfeito demais com tudo que está acontecendo aqui na fazenda. E eu acho que daqui para frente a fazenda tem um salto muito grande para frente, se Deus quiser. O nome é Igor Bandeira de Freitas Costa, o nome da fazenda é Fazenda Maracajá. Nós estamos situados no município de Coroatá, Maranhão. Aqui a gente só trabalha com a produção de bezerro, só com fêmea. A gente faz os bezerros por inseminação, a gente faz parte de um programa de melhoramento genético. Aqui não tem nada confinado, nada, pasto, 100% pasto. Mas aqui é uma fronteira promissora, né? Foi uma terra que me surpreendeu muito. Eu sou apaixonado pela pecuária, pelo gado, porque eu acho que é uma atividade que não tem limite, né? Você vai mexendo com genética, você vai melhorando, aquilo ali vai te, né? Te desafiando, e tu vai mexendo. Não tem limite. Eu sou muito curioso nessa rama. Sempre estou ligado em leilão, sempre vendo essas matérias de capim. Eu sempre pergunto muito para as pessoas que eu conheço que têm mais experiência. E o cara vai unindo, né? Coisando e vou aplicando aqui. No começo de 2019, eu cometi uns 2 pequenos erros, mas besteira.
Foi só uma questão de um pasto ali que a gente achava na minha cabeça que era um pouco, que era mais pro Mombaça, né? E na verdade hoje eu vejo que na época eu teria que ter plantado era o Maçai, entendeu? Porque a pecuária não permite erro, né? Se você errar uma coisa, você erra o ano todo e o prejuízo é muito grande. Aí foi que eu, com algumas amizades, falei, eu cheguei no Ricardo. Digo, Ricardo, eu tô com a fazenda assim, eu queria que tu fosse lá, tal, para tu fazer um exame de solo e tal. Eu quero fazer uma plantação de capim e tal. Aí foi nessa época que o Ricardo veio. A gente sentou, conversou, ele me apresentou o produto da Germe Pasto. Ele recolheu várias amostras, né? Mandando pro laboratório, quando saiu o resultado, ele disse, ó, tá aí, ó, aqui só entra o Maçai. Aí foi na época que a gente começou a fazer essa plantação de Maçai. Não adianta inventar braquiária, não adianta inventar Mombaça, é o Maçai. O Maçai eu percebo que quando ele pega, ele não dá brecha para mata entrar, não. É um negócio impressionante. Já o Mombaça já dá um pouco mais, mas o Maçai não permite que nada cresça assim, entendeu? Ó, isso aqui, ó, tá vendo? Tudo é Maçai, isso aqui é tudo Germe Pasto. E nesse terceiro ano a gente fez eu mudar de ideia e fizemos consorciado, Maçai com Titioneira. E os resultados aqui vocês podem ver que tá 100%, não tem o que discutir. Nós escolhemos essa área aqui na Fazenda Maracajá para mostrar para você, amigo produtor que está em casa, qual que foi a nossa intenção com esse consórcio e qual que foi o motivo de fazer o consórcio da Laneiro com o Maçai. Nós estamos aqui numa área que foi totalmente semeada com Maçai e 20% de braquiário medícola cultivar laneiro. O consórcio de forrageiras não é uma prática usual, porém, nesse caso específico dessa propriedade, nós encontramos o consórcio como uma solução. Nós já estamos vindo de 3 anos de reforma nessa fazenda e inicialmente nós fazíamos as áreas somente com Maçai. E nessas áreas que são mais propensas a encharcamento, que tinham um certo encharcamento, com o passar do tempo o Maçai ia morrendo porque ele não é tolerante a encharcamento. Então foi uma solução que nós encontramos para não haver perda de área produtiva na fazenda. Em relação a braquiário medícola, muitos produtores têm receio do plantio por sementes por conta da demora em formar. E a gente vem aqui há 10 anos já com a Germe Pasto desmistificando esse fato sobre a medícola. É uma semente escarificada, que foi semente Select, e vocês podem ver que todas as áreas que a gente trabalha com a nossa medícola aqui no estado do Maranhão, a gente consegue aproveitar a pastejo no primeiro ano. Essa área aqui maravilhosa, está com aproximadamente 100 dias de plantado, vocês podem ver o vigor que está essa planta aqui. Eu tinha a tese de que se plantasse 2 tipos de capim no mesmo piquete, um poderia ser melhor do que o outro, o gado ia comer só um e o outro ia ficar... Aí o Ricardo, não rapaz, é assim, vai dar certo, vamos misturar, se um complementa o outro, e aí, ó, resultado. Se eu não tivesse feito, eu estaria arrependido hoje. Já plantamos mais de 600 hectares da Germe Pasto, né? E se você rodar na fazenda toda, você vai ver capim. Então você tá vendo aí, ó, tudo é da Germe Pasto, tem capim de todo jeito aí. Eu estou muito satisfeito com o resultado. Amigo produtor, você que quer ter excelentes resultados iguais estes aqui da Agropecuária Maracajá de Coroatá, Maranhão, entre em contato com a Aliança pelo telefone 098 98280 5555 e adquira seus produtos de Germe Pasto. Forte abraço. Daniel, antes da gente ir para o intervalo comercial, vamos só estender um pouquinho o assunto sobre consórcio de forrageiros, né? A gente viu aí um consórcio de laneiro com Maçai, né? Mas existem outras possibilidades, é isso? Exatamente. Tem que ter a preocupação que o Igor falou lá e realmente é fato. Por exemplo, quando você faz o consórcio de cultivares parecidas, que tem características semelhantes, o animal vai selecionar uma e vai consumi-la até acabar. Ele vai estar rebrotando e até acabar. Então o ideal é que não seja feito, por exemplo, um consórcio de Marandu com Piatã, né? De Marandu com Charaés, por exemplo, Tanzânia com Mombaça. Por que deu certo esse consórcio de laneiro com Maçai? A característica de solo ou a condição que ele tinha era mais ideal para laneiro do que para o Maçai. Só que a laneiro, que é uma umidícola também, igual a umidícola comum, são cultivares que têm
ela é mais lenta para se formar. Então, se eu planto somente a laneiro, vai sujar a área, não vou conseguir utilizar num curto período de tempo. Então, o que ele fez? Colocando o maçai junto, que tem uma certa tolerância, o maçai fecha a área, forma mais rapidamente, o produtor vai utilizando a pastagem e com o tempo, se o maçai não aguentar, que é comum, é o que está acontecendo, o maçai começa a diminuir a sua população e a laneiro aumenta a população. Então, a recomendação de consórcio são situações como essa, onde o produtor precisa de uma determinada cultivar, ou colocar uma cultivar dessas como a laneira e a umidícola, então ele coloca a outra como um boi de piranha, para que ela fique por pouco tempo, e depois a outra cultivar, no caso a laneira ou a umidícola, vai acabar formando. Então, áreas de baixa média fertilidade, áreas onde onde a chuva não é tão constante, é um período seco muito grande, ou tem alta umidade, é recomendado então fazer a consorciação. Utilizar cultivares parecidas, o que vai acontecer com o tempo? O animal vai selecionar uma, então o resultado não é tão bom, a não ser que seja uma área, por exemplo, de integração, que vai ficar pouco tempo. Aí eu posso fazer, porque eu vou usar menos tempo, mesmo que o animal selecione uma, ele vai comer toda a porção de pastagem. Então tem que entender, né, como é o caso do Ricardo e do Álvaro lá na região. Nós estamos mostrando bastante o Maranhão, mas o produtor, através do nosso site, encontra o consultor mais próximo da propriedade, e toda essa orientação é fundamental para o resultado. E também aqui na nossa central. Então, entender o sistema, entender solo, entender produção, para poder fazer a boa recomendação. Legal. Daniel, e a pergunta que não quer se calar: vai faltar semente forrageira no mercado? Não responda. Já eu respondo. Não responda. Se você quer saber, depois do intervalo comercial, resposta para essa pergunta e ainda quais as alternativas para ter boa produtividade com o melhor custo-benefício. Nós voltamos em instantes. A solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germipasto. A VDTEC é uma semeadora elétrica específica para sementes forrageiras. Oferece a melhor distribuição de sementes do mercado. Fácil regulagem. É versátil e econômica. A solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germipasto. Muito bem, estamos de volta, aqui é o último bloco, né, do Conexão Rural. E olha, gente, a Germipasto possui representação em todo o Brasil, né? É só acessar o nosso site, germipasto.com.br, e lá você pode localizar o representante mais perto de você. E a equipe capacitada da Agropecuária, traz agora algumas orientações para você adquirir aí sementes com melhor custo-benefício e, claro, ter o melhor desempenho aí no seu sistema produtivo. Quem passa as orientações para a gente é o Alexandre Santos, direto lá de Santa Catarina. Olá, amigo produtor. Eu sou Alexandre Santos, eu sou da Agrovida Agropecuária. Nós
somos representantes de germipasto aí há 2 anos. Estamos localizados no sul do Brasil, em Santa Catarina, no Planalto Serrano, na região do Frio. Nós trabalhamos já há 20 anos na área de sementes e de medicamento veterinário. Estamos no mercado aí há um bom tempo, a gente tem assim, já uma larga experiência de campo, né, para auxiliar vocês no que for necessário. Hoje eu venho trazer para vocês uma dica importante na hora de você adquirir uma boa semente para você formar sua pastagem. Na hora de adquirir uma semente, deve prestar muita atenção na qualidade. Hoje a semente ela representa 10% do investimento na implantação da pastagem e ela pode comprometer os outros 90% do investimento. Aí algumas dicas básicas que são fáceis de fazer. O principal delas é a idoneidade do fornecedor. Saber de onde essa semente vem, exigir semente certificada, exigir laudo de análise do lote, não fechar negócio com base sempre em preço. Recentemente eu fiz uma visita a uma propriedade e a gente tinha uma diferença aí de preço da nossa semente para a semente concorrente e ele efetuou a compra no concorrente. Depois ele voltou a me ligar e a gente foi comparar essa diferença como tinha ficado. Então, chegando lá na propriedade, a gente constatou que o peso de 1.000 sementes dele era o dobro da nossa semente, da semente que a gente tinha oferecido para ele. E eu sempre falo assim, o barato sempre vai sair caro. Ele comprou uma semente que, teoricamente, saiu o dobro do custo na implantação para ele. Normalmente, quando a pessoa busca preço, ele está buscando uma economia. E não tendo os cuidados na hora de comprar, de avaliar a qualidade da semente, ele vai comprometer todo o investimento. No caso dele aí, ele pensou em economizar por hectare R$ 5.300 e gastou 14 mil e poucos reais a mais, quase 15 mil reais a mais. Quando deu o dobro, ao invés de 12 quilos por hectare, que é o que a gente recomenda, ele vai ter que usar 24 quilos por hectare. O porquê de você comprar uma boa semente? Quando ele compra uma semente com um valor cultural alto, a formação da pastagem vai ser bem melhor, o tempo de entrada dos animais vai ser antes, porque essa pastagem vai formar. E comprando uma semente de valor cultural baixo, além de ele ter que usar o dobro da quantidade especificada, da quantidade recomendada para que ela cultivar, ele vai ter que esperar um tempo maior do plantio à entrada desses animais. Isso quando ele chega a formar. Eu já conheci no campo em muitas ocasiões de nem formar. Tem que fazer todo o processo de novo, todo o processo de adubação, processo de semeadura, de gradagem, todo o processo de preparo de solo, que é o maior custo. Você, amigo produtor que pensa em adquirir uma boa semente para sua propriedade, entre em contato com a gente. Vamos ter o maior prazer em atender. E o 991681140. Legal, tá aí então mais um cliente da Germipasto, né? Representante. Mas também não deixa de ser cliente, né? Também, porque o nosso representante é um cliente interno da Germipasto, né? Bom, claro que ele atende toda aquela força de possibilidades de clientes que nós temos lá na região, né? E nós temos uma força de vendas muito grande, espalhada por todo o Brasil. Quem faz o atendimento aos nossos representantes é o Daniel Dirai. Daniel, é claro que nesse momento está todo mundo querendo saber, inclusive nossos representantes, aquela pergunta que não se cala. Vai faltar semente forrageira? É a pergunta de milhões, né? Como dizem. Todo mundo quer saber, Daniel. A necessidade de reforma de pastagem, né, o que a gente vem discutindo é muito grande, né? O produtor tem investido e cada vez mais, cada ano mais. O Brasil, ele consome toda a semente que ele produz e para quem acompanhou ou estar nas regiões, nas principais regiões produtoras, norte do Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, sul do Mato Grosso, sul do Goiás, Triângulo Mineiro, próximo a Brasília, né, no estado de Minas, Unaí, e o Luiz Eduardo Magalhães, dentre outros, mas essas são as principais. O clima não colaborou em nada para essas regiões, para o desenvolvimento. Até meados de fevereiro ali foi tudo normal. A partir de então, faltou chuva e em algumas outras regiões geada. E essa chuva, na verdade, a estiagem foi
muito severa e isso comprometeu demais a produtividade. Algumas áreas foram abandonadas, não compensava o produtor colher, e em outras áreas a produtividade 10, 15% de uma produtividade média. Então, isso faz com que haja sim pouca oferta de semente para essa safra, onde o produtor já deve ter notado que o preço subiu, né, em decorrência disso. E daqui para frente, quando voltar o período de plantio, quando voltar o momento, né, a partir de meados de setembro, voltando o período das chuvas, realmente a tendência é de falta de produto. Qual é o recado? O produtor que está nessas regiões com certeza sabe do que eu estou dizendo, o impacto, né, no milho safrinha e outras culturas foi gigantesco. Então o produtor tem que entrar em contato o mais rápido possível, definir a área que vai formar para ele garantir produto e a melhor condição comercial possível. E comprar de quem garante que vai entregar. Esse é o melhor momento agora, né, Daniel? Com certeza. Quanto antes comprar, ele garante produto e garante preço. E salientar isso aí, além de qualidade, a garantia de que vai receber o produto. Legal. Daniel, um abração para você, estamos juntos mais uma Obrigada, vez. Daniel, pela presença. Lembrando que a gente também tem um semente legal que traz mais segurança para o nosso amigo produtor. Bom, muito obrigada pela sua companhia, né? Já tem que estar estourando. Bora então. Vamos lá, então. nossos contatos aqui. Até a próxima.